Você sabia que o Corinthians já gastou mais de 171 milhões de reais apenas com dívidas na FIFA e na CNRD? Vídeo de hoje do canal do Nicola traz mais detalhes e fala também últimas de mercado, bastidores, finanças. Aí pessoal, sou Jorge Nicola, bem-vindos a mais um vídeo do canal, sempre bom ter vocês por aqui. Sem perder tempo, pedir para deixar like, se inscrever no canal e ativar as notificações. Você sabia que o Corinthians já gastou 171 milhões de reais com pagamentos de dívidas na FIFA e também na CNRD apenas nos 2 últimos anos? 171 milhões de reais permitiriam, por exemplo, ao Corinthians buscar vários reforços extremamente importantes ou garantir pagamentos de salários de jogadores badalados, que certamente garantiriam um enorme acréscimo técnico ao timão. Mas, por conta de erros de contratações de gestões anteriores, Osmar Stabile e companhia têm pago uma conta bastante alta. Nessa temporada, por exemplo, foram cerca de 40 milhões de reais para o Santos Laguna em relação a Félix Torres. Também nesse ano, 40 milhões de reais com Matias Rojas, enorme erro de Duílio Monteiro Alves e Augusto Melo. Por último, mas não menos importante, Osmar Stabile desembolsou 42 milhões e meio de reais com o Tadjeres pelo Rodrigo Garro, essa compra que era de 23 milhões, por conta de todas as dívidas, juros e correção monetária, o valor salta de 23 para 42 milhões e meio de reais. Corinthians que também já fez outros pagamentos e agora precisa, mesmo depois de gastar 171 milhões de reais, alcançar mais 10 milhões de reais urgentemente para poder registrar novos atletas a 2 transfer bans contra o Timão. Um de 8 milhões de reais, referente a José Martínez, jogador comprado do Philadelphia Union, não houve pagamento por parte do Corinthians. O Timão ainda precisa gastar cerca de 2 milhões de reais com 3 multas impostas pela FIFA. Toda vez que você perde um processo na FIFA e é condenado a uma multa, e a soma dessas 3 multas vai custar mais 2 milhões de reais. Antes de resolver esses novos problemas de transfer ban, o Corinthians está impedido de registrar atletas. E Wesley, Arthur e qualquer outro reforço na mira corintiana não poderá ser inscrito pelo clube. O que você pensa sobre mais essa situação grave envolvendo o Corinthians? Use o espaço para comentário para opinar. Só não esquece de deixar like e de se inscrever no canal. Tem novidades no Corinthians e as transferências. Júlio, eu acabei de falar com o presidente do Corinthians, o Osmar Stabile. Ele não está nada animado com a possibilidade de contratação do Arthur. O patamar financeiro do Arthur está bem distante daquilo que o Corinthians pensa e pode. E ele contou que a prioridade é pagar salários atrasados. Ele garantiu que os direitos de imagem pendentes vão ser pagos antes de que vença o segundo mês, agora no dia 20, e contou que a partir disso o objetivo vai ser pagar transfer ban atrasado. Tá bom? Roberto Sampaio faz uma pergunta extremamente difícil. Quem provavelmente sairá do Timão? O Corinthians precisa desesperadamente de vendas, mas nesse momento não há propostas oficiais. Tem especulação do Yuri, do André, do Bidon, já falaram do Hugo, enfim, mas o Memphis eu acho que é grande a chance de sair, tá? E o Marcelo Paz até disse na entrevista de ontem que o Memphis só volta a treinar pelo Corinthians se renovar o contrato. Se não renovar, ele ficará em férias até que o contrato dele acabe agora no dia 31. Bora mudar de assunto e falar sobre o pai de Wesley com o filme queimado. No Grêmio e no Cruzeiro já contei para vocês que o Wesley e Corinthians têm tudo acertado. Salário e tempo de contrato para o empréstimo de uma temporada. O Al Nassr concordou com o pagamento de parte dos salários do jogador. Mas o pai do Wesley, seu Vladimir, que tem atuado como representante do jogador, causou problemas para ele no Cruzeiro e no Grêmio. Vamos contar essa história desde o começo. Wesley conseguiu a liberação do Al Nassr para ser emprestado para times brasileiros. E o primeiro contato aconteceu justamente com o Corinthians, que alegou que não tinha capacidade financeira para contratá-lo. A partir daí o Vladimir se acertou com o Cruzeiro. A operação estava praticamente alinhada, faltava apenas que o atleta chegasse para realizar exames médicos, mas a informação que se tem no meio é de que o pai do atleta foi ao Grêmio com a oferta do Cruzeiro. O Grêmio cobriu a oferta do Cruzeiro e o negócio com o Cruzeiro caiu. Acontece que esse mesmo expediente foi adotado no Grêmio. O tricolor gaúcho se acertou com o pai do Wesley, já dava o negócio como certo quando o pai do Wesley levou as propostas do Cruzeiro e do Grêmio pro Corinthians. O Corinthians acabou se acertando com Wesley, vai ficar com o jogador por empréstimo de uma temporada, mas não convidem o pai do atacante para um almoço no Rio Grande do Sul, pelo menos na parte tricolor da cidade, muito menos para um jantar lá em Belo Horizonte com a parte azul e branca da cidade de BH. Clima bastante ruim para o seu Vladimir. Ao menos o torcedor do Corinthians deve estar satisfeito com a contratação do atleta, que chega como o primeiro reforço para essa janela. Importante registrar que Wesley só poderá ter condição de jogar se o Corinthians se livrar de um transfer ban, que hoje gira na casa de 8 milhões de reais,
referente ao não pagamento da compra de José Martínez, além de multas. São 3 multas por dívidas, por processos perdidos na FIFA, que totalizam mais 2 milhões de reais. Ah, só para completar mais última, o Clóvis Henrique, que era o primeiro empresário do Wesley, também tem direito a 30% dos salários do jogador. E aguardemos cenas dos próximos capítulos para entender como é que essa história termina. E Arthur pode ou não ser contratado pelo Corinthians? Queria contar um bastidor importante. Fernando Diniz é o maior entusiasta da ideia. Ele está obcecado com a intenção de fechar com o ex-volante do Grêmio por entender que o Arthur tem tudo a ver com o seu estilo de jogo. O Marcelo Paz, o executivo de futebol do Corinthians, encampou a ideia e tem trabalhado nos bastidores para convencer o Arthur a baixar sua pedida para que esse negócio possa acontecer. Já havia dito para vocês que o Arthur quer 100 milhões de reais por um contrato de 3 temporadas. A gente está falando de mais ou menos 2 milhões e meio de reais por mês. Mas, na noite dessa quarta-feira, durante a live do canal do Nicola, entrei em contato e conversei com o presidente Osmar Stabile e senti do presidente uma enorme resistência à contratação do Arthur. Segundo o Stabile, o Corinthians passa por muitas dificuldades financeiras e tem uma série de prioridades antes de pensar no Arthur, cujo salário está completamente incompatível à realidade financeira. O presidente contou que hoje o Corinthians tem 1 mês de direitos de imagem atrasados e pretende quitar esse mês antes de completar o 2º mês de inadimplência. Agora, no dia 20, o Corinthians tem que pagar o 2º mês de direito de imagem. Além disso, e antes de pensar em reforços, o Corinthians também vai precisar arranjar cerca de 10 milhões de reais com transfer bans. São 8 milhões para o Philadelphia Union pela compra de José Martínez e mais 2 milhões de reais em multas aplicadas por processos que o Corinthians perdeu lá na FIFA. Diante desse cenário e com a negociação de Wesley já sacramentada, Wesley, ex-jogador do próprio Corinthians, que hoje pertence ao Al Nassr e chegará por empréstimo, o Corinthians tem muitas outras necessidades antes de pensar no Arthur, cujo salário, na realidade financeira e na visão do presidente Osmar Stabile, está completamente fora da curva. Pagar salários atrasados, pagar o transfer ban, fechar com Wesley, para depois, se o Arthur aceitar uma enorme redução salarial, pensar na contratação do volante, não sentir nenhum otimismo em avançar nessa história, apesar de o Marcelo Paz e do Fernando Diniz quererem muito contar com o ex-jogador gremista. E você, o que pensa sobre essa história, sobre as prioridades do Corinthians e as dificuldades financeiras? Use o espaço para comentário, para opinar sobre o que bem quiser. O Sandro Santa Cruz, o Fred Zaha, o Corinthians avançou nele, apura pra gente, tamo junto. Sandro Santa Cruz, vamos lá. O Zaha é um jogador da Costa do Marfim que fez durante bastante tempo sucesso com a camisa do Crystal Palace. Já passou pelo Lyon, já passou por outros clubes. Ele pertence a um time turco e está emprestado há uma temporada e meia ao Charlotte FC. A tendência é que ele não fique lá nos Estados Unidos e não volte para a Turquia. Até por isso ele tem sido oferecido para clubes brasileiros. Corinthians, Internacional e Vasco receberam a sugestão dele. O Corinthians hoje não trabalha com a contratação do Zaha, tá? O Corinthians tem o Wesley como um reforço fechado. Falta apenas a questão do transfer ban. Depois eu quero falar sobre o pai do Wesley, que acabou arranjando confusão em clubes brasileiros. Falta a definição em relação ao Arthur. Arthur e Corinthians namoram sobre a possibilidade de um acordo. O Zaha, hoje, se for fechar com algum clube brasileiro, eu acho que ele tem mais chance de virar reforço do Vasco, que busca melhorias no elenco. O Zaha não é um jogador caro, 1.200.000 reais por mês, é grande a chance dele ser emprestado. Eu acho que a partir daí pode pintar algum negócio, tá bom? Nicola, Samir Carvalho falou que o Corinthians recuou em relação ao Arthur. Dá para verificar? Até porque o Samir todo dia ele fala uma coisa diferente, não dá para confiar nele. O Edmar, vamos lá, ó. Ontem vocês devem ter visto e lido sobre a entrevista que o Marcelo Paz deu à TV Bandeirantes. E lá ele deixou bem claro que há intenção, há um namoro, mas que o Arthur precisa entender a condição financeira do Corinthians, os transfer bans, os salários atrasados e esperar pelo pagamento das dívidas que o Corinthians tem para poder inscrevê-lo, tá? É possível que alguém do Corinthians tenha vazado ao Samir Carvalho que a negociação está difícil, como uma forma de mostrar para o Arthur, ó, Arthur, isso que você está pedindo não é viável. A primeira pedida do Arthur foi 100 milhões de reais em 3 anos. Você divide esses 100 milhões de reais por 39 meses, os 3 anos, mais o 13º de cada um dos anos, e você chega a 2 milhões e meio de reais. Isso o Corinthians já deixou claro que não vai pagar. O Marcelo Paz estava trabalhando com cifras bem inferiores. O salário menor nesse ano, subindo no próximo ano e se mantendo no último ano de contrato.
mas bem distante dos 2,5 milhões. É possível que se alguém vazou isso para o Samir, tenha vazado para que o Arthur seja avisado que, olha, não vamos chegar nesse patamar que você pediu. E eu vou dar uma checada por aqui, se tiver alguma novidade, eu conto para vocês. Vou até mandar uma mensagem para alguém que é muito perto do presidente Osmar Stabile, quer ver, ó? Se a pessoa me ligar, eu multo aqui. Boa noite. Tudo em ordem? Sabe se o Arthur pode mesmo ser contratado? Se a pessoa me ligar, eu multo aqui para ouvir, senão a gente responde por aqui, tá bom? Bora lá.